Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula sobre os elementos e as excludentes da, da culpabilidade, né? E aí, hoje nós falaremos sobre a exigibilidade de conduta diversa. Essa exigibilidade de conduta diversa, ela vai dizer respeito o quê? A essa respectiva existência de que o autor do fato típico e ilícito ele atuasse de uma forma distinta daquela que ele agiu até então. Que ele agisse em consonância com a ordem jurídica e não de forma contrária a ela. Somente haverá essa reprovabilidade aí, nessa conduta do agente, que poderia agir de outro modo, nesse contexto que nós estamos falando. E aí, se o Estado não lhe poderia exigir uma conduta diversa, não haverá o que? Essa censurabilidade aí no seu comportamento e, portanto, não haveria aqui o que se falar em crime, né? Num contexto de que a localização na teoria do delito, nós vamos ver que ele é inserido em uma estrutura dessa culpabilidade a partir do surgimento da teoria psicológica normativa, por força de uma influência até então dos estudos de Reinhard, Frank e de Betward Friedenthal. Então, nesse contexto, eles trazem tanto Reinhard Frank como Berthold, né, Friedenthal traz esse ensinamento. Tá? A previsão legal está lá no Código Penal, não emprega as expressões exigibilidade de conduta diversa também, né, nesse contexto, mas a inexigibilidade dessa conduta diversa são dois institutos previstos no artigo 22 do Código Penal e materializam também essa inexigibilidade, a coação moral irresistível e a obediência hierárquica. A coação moral irresistível e a obediência hierárquica são modalidades de inexigibilidade de conduta diversa. A origem desses dois, dessa situação, desses dois institutos, né, que são dois casos emblemáticos, procura-se a origem da exigibilidade de conduta diversa até então como elemento dessa culpabilidade, né? E aí nós vamos vendo duas teorias que se gladiam nesse contexto, que é a parteira que prestava declaração falsa, episódio em que uma mineradora aí até então convencionou com os mineiros que daria um dia de folga, quando do nascimento dos seus filhos. A parteira que fazia o registro dos nascimentos, né, essas crianças nasciam em dias de serviço, mesmo quando elas nasciam em dias de folga. Né? O caso de Lenien Fanger, né, que é o cavalo indomado, é um cocheiro que trabalhava a serviço aí de um proprietário de carruagem, de aluguel até então. O empregador lhe deu até então uma ordem para conduzir uma carruagem com esse cavalo. Esse cavalo era um cavalo indócil, né? E ambos sabiam dessas circunstâncias. Com receio de perder o emprego, o cocheiro aí aceitou a conduzir essa carruagem, perdeu o controle dessa direção por conta do cavalo bravo, esse cavalo bravo aí até então. Né? O tribunal alemão acabou até então absolvendo o cocheiro sob o manto da inexigibilidade de conduta diversa. Entendeu-se até então que não se poderia exigir uma outra conduta da parteira e tanto do cocheiro, né, nesse contexto, que corriam o risco de perder sua única fonte de subsistência, de sustento aí, então. Essa coação moral irresistível, né, nós vamos ver que é uma hipótese de quê? De exclusão também dessa culpabilidade, essa dirimente aí por anuência dessa exigibilidade de conduta diversa, também previsto no artigo 22, e ocorre aí a coação moral irresistível quando alguém, esse coator, ele emprega grave ameaça para exigir que outra pessoa, esse coato aí, pratique um fato típico e ilícito contra um terceiro que é essa vítima num contexto.
O coautor ele terá essa culpabilidade, a sua culpabilidade excluída automaticamente, né, pois atuará sob a inexigibilidade de conduta diversa, e esse coautor ele deve ser responsabilizado até então por esse injusto, né, praticado aí pelo coato, sem prejuízo de responder até então por outros crimes eventualmente praticados contra o próprio coato. Um exemplo, né, que é o grupo de criminoso que invade uma residência até então, né, de um gerente dessa agência bancária, né, de uma agência bancária, e aí esse gerente, ele mantendo ali a sua referida família em cárcere, né, ele sabendo que sua família está em cárcere, nesse caso, o gerente desse banco, evidentemente, ele fará o que lhe é determinado, né, haja vista a grave ameaça que paira ali sobre a sua família, né, e aí o Estado não poderá exigir que esse gerente do banco tenha uma outra conduta aí, tá certo? Então, as consequências dessa coação moral irresistível, né, são a qual? Ela exclui a culpabilidade do coato, a absolvição, ela traz uma absolvição própria, não sendo possível até então, senhores, de imputar-lhe qualquer sanção penal. Por sua vez, esse coator, né, automaticamente ele responde pelo fato típico e ilícito, praticado aí até então pelo esse coato, né, sem prejuízo de responder também pelos crimes, né, em que consiste a própria coação. Um exemplo prático, né, nós vamos ver, que são os criminosos aqui, os coatores devem responder como autores imediatos, né, até então, pelo fato típico e ilícito praticado pelo gerente do banco, que é o coagido, essa subtração dos valores, sem prejuízo de automaticamente eles responderem pelos crimes aí perpetrados contra o gerente da agência bancária, né, que é o sequestro e cárcere privado. Essa tortura, essa lesão corporal até então, tá certo? A coação moral irresistível, ela não exclui a culpabilidade, tá? Há um verdadeiro concurso ali de pessoas nesse contexto entre o coator e o coagido. Ambos deverão ser responsabilizados. Para que se possa aquilatar aqui se a coação era ou não resistível, nós vamos ver nesse contexto, né, de coação moral resistível, é quando que os bens e os valores se encontrarem aí envolvidos no caso concreto. A coação irresistível, esse episódio, o gerente do banco é obrigado aí a subtrair valores de uma agência bancária sob pena de ter a sua família assassinada. Percebemos aqui que, com bastante clareza, que para o gerente do banco, a vida dos seus familiares é mais importante, né, do que o patrimônio ali até então da instituição financeira em que ele trabalha. Não será razoável aqui, né, irresistível a coação quando A exige que B mate C sob pena de revelar ali publicamente algum segredo seu, né, que não trará nenhuma consequência jurídica. Haverá aí uma verdadeira zona cinzenta, né, no que sentido? No qual será difícil identificar-se se essa coação seria resistível ou irresistível. Não restará alternativa ao julgador usar aquele princípio que nós já conhecemos, né, esse princípio conhecidíssimo, que é o indúbio pro réu. Um termo de grande relevância é o que, senhores? É que não constitui modalidade de coação. Esse receio de não decepcionar ou frustrar as respectivas de alguém aí, que exerce alguma autoridade sobre a pessoa. Por exemplo, os pais, lideranças religiosas, empregador, nesse contexto aqui. O autor do fato típico e ilícito deverá ser responsabilizado aí, pois não haverá até então a exclusão da culpabilidade. Coação física irresistível, ela distingue da coação moral irresistível, tá? É bom salientar isso aqui.
A modalidade de violência, né, nós vamos ver que na coação física, o autor ele emprega uma violência, né, e na coação moral, há o emprego de grave ameaça, que é essa violência moral. Os efeitos sobre a vontade do coato é qual? A coação física. Esse coato não possui essa vontade. Um exemplo muito claro, quer ver? É quando A coloca a arma, nesse contexto, né, a arma na mão de B, que é muito mais fraco do que ele, né, e pressiona ali o gatilho. Esse coagido não teve qualquer intenção exteriorizada, né, nesse contexto. Na coação moral, há uma verdadeira aqui, né, vontade, porém, ela não é livre. Ela é viciada, né? Um exemplo claro que eu trago é o gerente dessa agência bancária que tem a sua família aí sequestrada, pois ele possui ali a vontade de retirar os valores e entregar ali, né, nesse contexto, aos criminosos. Percebe-se até então que ele possui a vontade de praticar essa conduta. Todavia, conforme percebemos, não é uma vontade livre. Ela acaba sendo maculada, ela tendo um vício sobre essa vontade. Quanto às alternativas para o coato, nós vamos ver que essa coação física irresistível, o coato ele não possui qualquer alternativa, né, nesse contexto. A situação em que uma pessoa tem a arma colocada em sua mão e outro emprega a força física para pressionar o gatilho, não há como ele resistir àquela força física, né? E não há alternativa, isto é, outra conduta sendo possível aí nessa questão, né? E aí, a coação moral irresistível, o coato ele possui em tese alternativa, ou seja, possível adotar até então uma outra conduta diversa aí nesse contexto. As consequências que nós vamos verificar, senhores, são quais? A coação física irresistível, ela exclui a conduta humana, penalmente relevante, né? E essa conduta, essa coação moral irresistível, ela constitui até então uma inexigibilidade de conduta diversa e por essa razão ela exclui essa culpabilidade. Os requisitos da coação moral irresistível são qual? Grave ameaça, né? É o caráter irresistível e inevitável dessa ameaça, também um envolvimento no mínimo aí de 3 pessoas, tá? Nesse contexto, para que se caracterize aí. São os 3 requisitos aí. E aí nós vamos falar cada um deles. A grave ameaça, ela é imprescindível, porque o empregador dessa violência física a descaracterizaria quando? A depender do caso, há uma coação física. Nesse contexto, nós vamos dizer que a ameaça é essa promessa desse mal injusto. Ela tem um respaldo aí na ordem jurídica, né? E nós vamos vendo que esse credor que ameaça processar o seu devedor, caso ele não efetue o pagamento, né, nós vamos ver aqui que não se trata aí de uma ameaça nesse sentido jurídico, né? É uma situação em que o credor promete adotar aquela conduta, as medidas colocadas à sua disposição aí no ordenamento jurídico. Na coação moral, a ameaça ela pode ser direcionada também ao próprio coato aí, ou algum dos seus entes queridos. O exemplo dos criminosos que coagem aquele gerente da agência bancária, né? E os coatores ameaçam a vida dos entes do coato aí, dos queridos do ato aí, desse coato, nesse contexto. O caráter irresistível e inevitável dessa ameaça é quando, né? Quando é possível ao coato o que? Resistir à grave ameaça e não se poderia até então, né, falar em coação moral irresistível. Ao tratar dessa coação moral irresistível, acima desse aspecto, é resistível dessa coação, deve ser mensurado aí a partir de uma ponderação aos bens jurídicos que estejam ali envolvidos nesse contexto. E é bom que se diga, mais uma vez, né, que nós rechaçamos com veemência a utilização do critério do homem médio até então.
para se dimensionar esse caráter irresistível e inevitável dessa grave ameaça, né? A análise do caráter irresistível, né, dessa grave ameaça, ela deve adotar como parâmetro o homem concreto, né, nesse contexto, né, efetivamente existente aí no caso em que se aprecia, né? E a situação aqui que nós estamos vendo, vivenciada por ele, né, nesse contexto, naquelas circunstâncias que serve de critério até então, para se afirmar se essa coação era ou não resistível ou se era evitável. Um envolvimento aqui no mínimo de 3 pessoas, por quê? Em coação moral irresistível, os termos no mínimo um coator, nós temos que ter aqui no mínimo um coator, um coato e a vítima também, né? Essa vítima pode ser até uma pessoa jurídica, né? O coato, por razões óbvias, serão pessoas físicas, essa pessoa natural. Na coação moral irresistível, né, nós vamos ver que o coator, mediante essa grave ameaça, ele exige até então que esse coato pratique aí um crime contra uma terceira pessoa, né? E o exemplo clássico é quando há, empunhando uma arma, né, nós vimos aí, de fogo, exige que B estupre C, tá certo? De igual sorte, não haveria que se falar também, né, em coação moral irresistível pelo seguinte contexto, na hipótese em que a pessoa se sente coagida por pressões, até então, por pressões sociais, tá certo? Voltando aqui, nós vamos vendo, essa obediência hierárquica, ela é uma excludente dessa culpabilidade, automaticamente ela afasta a exigibilidade dessa conduta diversa, né, prevista no artigo 22, caput, né, não do Código Penal. Então, não se pode punir o subordinado que cumpre uma ordem aí, não manifestamente legal, expedida por seu superior hierárquico. Somente o superior hierárquico deverá responder, né? O exemplo é o Xavier, tenente da Polícia Militar, ele dirige-se a Djalma, soldado, sob seu comando, e determina que ele ingresse em uma residência ali, né, para cumprir ali um mandado judicial de busca e apreensão. O mandato não existia, né? O mandado não existia, e o superior hierárquico profere uma ordem ilegal, né? E aí, na medida em que o subordinado não possui as condições de conhecer as circunstâncias do fato. Esse tenente seria responsabilizado, né? E o soldado não, porque a inexigibilidade de conduta diversa por obediência hierárquica. Os requisitos são o que? A exculpante dessa obediência hierárquica estão presentes em alguns requisitos. Quais? A relação de direito público, que é essa hierarquia, a ordem não manifestamente legal e, além disso, a existência de uma ordem, né, nesse contexto. Ordem, ela tem um desdobramento quando está nessa ordem não manifestamente legal, que é a existência de uma ordem, a ordem legal, e também a ilegalidade não manifesta, né? E a competência desse superior hierárquico para expedir também esse mandato. Também o comportamento, a competência do subordinado para cumprir a ordem, esse cumprimento estrito à ordem e essa presença mínima de 3 pessoas, né? Vamos lá vendo que a primeira aqui, esmiuçando, né? Quando nós falamos dessa ordem não manifestamente legal e aos seus desdobramentos, essa existência de uma ordem. Podemos falar nessa exculpante aqui, se houver uma ordem desse superior hierárquico. Não podemos confundir o cumprimento da ordem com a excludente da ilicitude do estrito cumprimento do dever legal. Esse agente público aí, ele age em consonância com uma norma jurídica, né? Esse caráter normativo que existe no estrito cumprimento de um dever legal e não existe na obediência hierárquica, a qual que serviria para diferenciar os dois institutos. Essa ordem ela é concreta e individualizada, isto é o quê? Ela é dirigida a uma pessoa específica, né, nesse contexto, ou a um grupo de pessoas determinado. Essa ordem legal, nós vamos dizendo que a ordem do superior hierárquico, ela deve ser ilegal,
não constituirá esse injusto aí, um injusto penal. Exemplo, esse oficial da Polícia Militar, ele dá a ordem para que o soldado prenda alguém em flagrante. Se estiver presente ali alguma das hipóteses do flagrante lá do artigo 302 do Código de Processo Penal, essa ordem é legal e reflete o cumprimento de um dever imposto aí na lei, conforme o artigo 301 do Código de Processo Penal. Já uma ilegalidade não manifesta significa dizer o quê? Que o agente público subordinado não tinha condições de identificar a ilegalidade, a ordem, né, que nós estamos vendo. Em outro contexto, nós vamos vendo que essa ordem não manifestamente ilegal é emanada na forma prescrita em lei, ela possui, portanto, uma aparência de legalidade, não se poderia falar, portanto, em obediência hierárquica. Exemplo, se o oficial do exército ele ordena que o soldado, sob seu comando, torture alguém, a ordem é manifestamente legal, né? E devem ser responsabilizados ali criminalmente, nesse contexto, tanto ele como aquele que ordenou também que o cumprisse. Quanto à competência do superior hierárquico para expedir essa ordem, é o seguinte, senhores, né? É a autoridade que possui, que preferiu a ordem, né? Ela não possuía competência para fazê-lo. Não poderíamos afirmar aí que o subordinado estava sobre uma obediência hierárquica. Então, imaginemos um sargento da Polícia Militar cumprindo a ordem aí, as ordens de um soldado. Seria um absurdo, né, imaginarmos a caracterização de uma obediência hierárquica em um caso como esse, né? Todavia, então, se o agente público agir sob erro em relação à autoridade de onde proveio a ordem, o exemplo clássico, né, nós vemos que o sargento que iria cumprir a ordem não sabe que ela é emanada de um soldado, acreditando até então, né, ser um oficial, também não haveria a obediência hierárquica, mas um caso aí até então poderá ser enquadrar em alguma hipótese de erro. Quanto à competência do subordinado para cumprir a ordem, nós vamos ver que não teremos a obediência hierárquica também, se essa ordem for cumprida por alguém que não deveria cumpri-la nesse contexto. Cumprimento a ordem, ao estrito a ordem, nós vamos ver se esse subordinado, ao cumprir a ordem, ele excede ali os seus limites, não poderá afirmar que se encontrava sobre a obediência hierárquica. O exemplo clássico é se esse oficial da Polícia Militar determina que o soldado ele cumpra aquele mandado judicial de busca e apreensão domiciliar, que em verdade ele não existe. O soldado ele cumpre estritamente essa ordem, não manifestamente ilegal, e ele estará aí também amparado pela excludente dessa culpabilidade, em apreço, quando essa obediência hierárquica. Vamos imaginar aqui, né, que o soldado, aproveitando-se do fato de que encontra-se no interior da residência e ele agride os seus moradores, não podendo sustentar aí a tese da inexigibilidade de conduta diversa. Uma outra situação é a presença mínima de 3 pessoas. Por quê? É imprescindível que tenhamos até então um superior hierárquico que ordena, né, um subordinado que cumpra aquela ordem em uma vítima até então. A vítima naturalmente poderá ser a pessoa física, essa pessoa natural, pessoa jurídica, né, nesse contexto. As consequências da obediência hierárquica, né, é que o quê? O subordinado que não cumpre a ordem não manifestamente ilegal terá a culpabilidade excluída, né, será automaticamente absolvido. Essa absolvição própria, não se lhe imputando aí qualquer sanção penal. E esse superior que proferiu a ordem deverá ser aí responsabilizado pelos atos aí praticados pelo subalterno. O autor imediato, esse autor imediato, nesse contexto, ele é utilizado aí ou subordinado como instrumento para como a prática do crime. Se o subalterno conhece a ilegalidade da ordem, não haverá que se falar em obediência hierárquica até então, pois o subalterno, quanto ao superior hierárquico, deverão ser responsabilizados. Haverá aí uma circunstância
dessa agravante ao superior hierárquico. A inexigibilidade de conduta diversa como causa supralegal dessa exculpante é o exemplo, né? Uma mulher que é mãe solteira de 2 crianças, com idades de 4 a 6 anos, ela trabalha aí como diarista em residências familiares para poder sobreviver. Não possui aí outras fontes de renda, não tendo aí, né, não tem como levar os seus filhos para o trabalho, não tem como deixá-la em uma escola infantil ou creche, e aí o poder público também não oferece vagas em nenhuma nessas unidades aí. O que faz essa mãe? Né? Nesse caso, a mãe aí teria agido sob o manto da inexigibilidade de conduta diversa, tá certo? A potencial consciência da ilicitude, nós vamos ver que é o último elemento da culpabilidade. Porque até o advento do finalismo, a teoria normativa pura, que é a culpabilidade, né, essa consciência da ilicitude, integrava o dolo até então. E aí, o que ocorre? Não era, portanto, um elemento autônomo. Aí nós vamos vendo, com o fim do finalismo, a consciência da ilicitude entendia como elemento da culpabilidade passa a ser essa potencial e não a real. Não, para que haja essa culpabilidade, não exige aí que o agente conheça a ilicitude. Basta que ele tenha condições de conhecê-la. Quanto aos critérios para a aferição da consciência da ilicitude, nós vamos dizer que a doutrina ela cunhou critérios para identificar se o agente possuía ou não essa consciência da ilicitude. E aí, quais são os critérios? O critério formal, o critério material e o critério intermediário, né? E, além disso, outros critérios, né, que é um desdobramento, que é a consciência da ilicitude como consciência ética e a consciência da ilicitude como um agir comunicativo. Né, nesse contexto. Aí nós vamos vendo que, quanto ao critério formal, esse primeiro critério, a análise da consciência da ilicitude, ela diz respeito ao conhecimento da norma jurídica que estivesse em questão. Esse critério foi defendido aí por autores como Carl Binding e Ernest von Billing, né, e Franz von Liszt também. Tal critério não poderá prosperar, porque é uma falácia de que todos conhecem a lei, sabemos que isso não ocorre. Não é necessário ali até então que a pessoa conheça o teor do artigo 155 para que tenha consciência de que o furto é crime, né, nesse contexto. O cabedal de normas aqui, de normas jurídicas, é tão elevado, né, e a atualização com tamanha frequência, que nós vamos ver que mesmo as pessoas da área jurídica não possuem até então condições de conhecer todas as normas jurídicas e, consequentemente, essa ilicitude. Quanto a material, não exige que o agente conheça essa norma, é imprescindível que conheça o caráter antissocial dessa conduta. Segundo critério aqui, né, já se mostra muito mais razoável, esse segundo critério, do que o primeiro. Na medida, até então, que nós vamos vendo, em que não exige que o agente conheça o enunciado normativo, é uma crítica que se faz a ela aí até então, e reside no fato de que algumas instâncias, né, algumas circunstâncias aí, possuem tipos que ela não refletem esse comportamento antissocial. Quanto a intermediário, essa intermediário, né, essa paralela na esfera do profano, nós vamos ver que esse critério foi desenvolvido até então por Edmundo Messerger, né, e conhecida como a valoração paralela na esfera do leigo. Essa terminologia empregada por Messerger é o profano e não jurídico, e o profano significa analisar até então, no caso concreto, algumas questões que refoguem estritamente jurídico aí. Esses valores culturais, familiares, religiosos, ideológicos, etc. aí. É necessário até então nós analisarmos o seu meio a partir de que possa constatar até então que ele possua ou não a consciência de estar fazendo algo errado. Esse critério é o mais aceito na nossa doutrina.
Outros critérios, né, como eu falei aos senhores, a consciência da ilicitude como consciência ética, desenvolvida por Jorge de Figueiredo Dias. Essa consciência ética, nessa estrutura fundamental do próprio, da própria existência humana, né, conhecido como critério da atenção da consciência ética. Essa consciência da ilicitude como agir comunicativo, sustentado por Antônio Chaves Camargo, para ele, essa consciência da ilicitude seria o quê? A capacidade de agir comunicativamente em determinada situação social de comunicação, conhecendo aí os conceitos de valores até então vigente e atuado de forma a negar a sua validade aí, causando o dissenso social relevante capaz de determinar a reprovação penal. A potencial consciência da ilicitude na teoria do delito. Algumas teorias aí procuram localizar essa consciência da ilicitude na teoria do delito, teorias do dolo e as teorias da culpabilidade. Até o advento da teoria social, né, da ação do finalismo, né, essa teoria, a consciência da ilicitude era considerada um elemento integrado ao dolo, esse dolo normativo. Após o finalismo, essa potencial consciência dessa ilicitude é desmembrada, né, do dolo, esse dolo natural, e se torna um elemento autônomo dessa culpabilidade. Teorias estrita e limitada dessa culpabilidade surge após o advento do finalismo, né? Essa teoria estrita do dolo, para essa teoria, a consciência da ilicitude é o que? Ela integra o dolo e deve ser real, né? Qualquer erro de tipo ou de proibição exclui o dolo. O erro de tipo afastaria nesse contexto aí o elemento psíquico do dolo e o erro de proibição afastaria o seu elemento normativo, que é a consciência da ilicitude. A teoria limitada, essa teoria da consciência da ilicitude, também integra o dolo, mas não é imprescindível que seja real, bastando aí a potencial consciência da ilicitude. Quanto à teoria da estrita culpabilidade, nós vamos vendo que nada mais é do que a teoria normativa pura, né? Com o advento do finalismo, a ideia Wells, defendida por Wells aí, né, de que a consciência da ilicitude, que deve ser o potencial e não o real, é um elemento autônomo dessa culpabilidade, não possuindo relação com dolo. A teoria limitada dessa culpabilidade é uma distinção em relação a essa teoria estrita da culpabilidade, pois ela vai residir aonde? Nas consequências para as discriminantes putativas. E para essa teoria discriminante putativa, sempre excluirá a potencial consciência da ilicitude e sempre será erro de proibição nesse contexto, tá certo? Né? A teoria limitada, essa discriminante putativa, pode caracterizar esse erro de tipo e o erro de proibição. A exclusão da potencial consciência da ilicitude, esse erro de proibição, nós vamos dizendo que a potencial consciência da ilicitude será excluída quando o agente incorrer em erro de proibição inevitável, excusável ou invencível, né? Essa matéria está regulada lá no artigo 21 do Código Penal, né? E no seu parágrafo único também, né? Conforme se infere o artigo 21, caput, até então, o desconhecimento da lei é inexcusável. Em outras palavras, nós poderíamos dizer que ninguém pode se excusar o cumprimento da lei aí, né, alegando que não a conhece, como está lá no artigo 3º da Lei de Introdução ao Código, ao Direito Brasileiro, tá certo? O erro de proibição excusável e inexcusável, uma leitura do artigo 21 caput, esse erro de proibição sobre a ilicitude do fato, ele é excusável, inevitável e invencível. Excluirá essa culpabilidade, haja vista aí a ausência de potencial consciência da ilicitude. Esse erro de proibição inexcusável apenas conduziria ao quê? A uma diminuição de pena. Erro é essa falsa percepção, esse erro sobre a ilicitude aí do fato, até então, essa falsa percepção, né, nesse contexto, acerca desse conteúdo proibitivo que recai sobre a conduta até então, que pratica uma conduta prevista como crime, né, sem que tenha essa consciência disso. Erro de proibição excusável, inevitável, invencível, é quando? Quando não possui ali uma consciência acerca da conduta, dessa proibição, essas condições, até naquele momento e naquelas circunstâncias ali.
O exemplo é um índio isolado, né, do restante da comunidade aqui brasileira, e esse índio aí vive em uma tribo, alimenta-se ali do famigerado costume de matar bebê, que nasce com o irmão gêmeo. Aí, na visão dos índios, o nascimento desse gêmeo produz uma espécie de mal aí, a goura, né, para a tribo, e aí a morte de um deles é um bem que faz necessário para a coletividade. Caso, portanto, na visão da tribo, a conduta nem sequer é ilícita. Não seria o caso aí de aplicar as penas na sanção aí, conforme o artigo preconizado do artigo 57 do Estatuto do Índio. Em um caso como esse, senhores, nós estamos vendo, nos é evidente que o índio em questão pratica o fato típico e ilícito. Todavia, não será responsabilizado penalmente, haja vista a existência de um erro aí de proibição, né? De proibição inevitável, até então. Erro de proibição inexcusável, evitável aí. O artigo 21, parágrafo único do Código Penal, ele considera-se evitável o erro do agente ou atua sobre essa eminência sem a consciência dessa ilicitude do fato, quando lhe era possível na circunstância até então ali atingida. Por exemplo, uma pessoa, né, com acesso à informação vai caçar um animal sem ter a consciência de que se trata de um animal ambiental. Não possui a consciência da ilicitude, mas possui um potencial para adquirir tal consciência. Essa situação aqui, narrada, é substancialmente diversa daquela em que havia do índio isolado lá, tá certo? O critério para a oferição dessa excusabilidade aí, né, do erro de proibição é o que? Adotar um parâmetro aqui, essa pessoa concreta, em caso dessa circunstância, ali analisando as suas periculosidades, né, e rechaçando aí a possibilidade de se inovar a figura do homem médio ou qualquer outra nesse contexto. E promover também uma valoração paralela na esfera do profano, sobre o prisma aí do seu padrão cultural, intelectual e os seus valores familiares, religiosos dessa comunidade em que está inserido. Com as consequências do erro de proibição excusável, do erro de proibição inexcusável, nós vamos vendo que tem as modalidades do erro de proibição, direto, indireto, né? Esse erro de proibição direto é aquele em que o agente não conhece ou conhece e interpreta aí de forma equivocada, incorrendo esse erro aí, né? O exemplo clássico é quando é o caso anterior do índio isolado que nós trouxemos aí, né? Ele pratica essa conduta. Quanto ao erro de proibição indireto, nós vamos dizer que é aquele que recai sobre a existência, né, ou os elementos de uma causa ali, uma causa de justificação dessa ilicitude. E são automaticamente as discriminantes putativas, né? O exemplo é a pessoa que flagra o seu cônjuge em adultério e acredita que poder matá-lo amparado aí pela essa excludente dessa ilicitude da legítima defesa da honra, né? A questão do erro que recai sobre a circunstância fática, essa discriminante, há uma acentuada divergência doutrinária aí, né? Consequência jurídica desse erro que recai sobre a circunstância fática, onde o agente percebe na escuridão da madrugada, um exemplo clássico aqui, o ladrão ingressando em sua residência. No afã de proteger ali a sua vida e da sua família, ele deflagra e dispara ali contra o criminoso. E aí, o erro do agente não foi sobre a existência, essa possibilidade de permissão da lei, e dentro dessa conduta excludente dessa ilicitude, ou sobre os seus elementos. Esse erro foi sobre uma circunstância fática, se existisse aí, faria com que ele agisse em legítima defesa. Quanto ao erro de proibição mandamental, nós vamos dizendo que ele recai sobre uma norma mandamental. Isto é o quê? Esse mandamento contido nos crimes homicídios próprios ou impróprios. Por exemplo, um banhista, ele vê uma pessoa se afogando e nada faz. E aí, muito embora ele pudesse ajudar a vítima, sem risco para a sua saúde, ele se abstém de ajudá-la, acreditando até então que não possuía tal obrigação, né? Nesse caso, há um erro de proibição, né, no contexto, e o seu erro diz respeito à existência dessa norma mandamental, né, no contexto.
portanto, desse erro de proibição mandamental. Distinções entre erro de tipo e erro de proibição, nós vamos dizendo que o erro de tipo está previsto no artigo 5º e o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal, ele exclui o dolo, mas permite a punição pelo crime, a punição do crime culposo. Né? O erro de tipo constitui um erro, essa falsa percepção, que recai aí sobre a circunstância fática, que o quê? Que constitui a elementar do tipo. O agente não se equívoca aqui quanto à ilicitude, tá certo? Distinção entre erro e proibição e crime putativo. Nós sabemos já que o crime putativo é aquele imaginário, quando o agente ele pretende aí praticar aquela conduta típica, né? Exemplo, uma mulher que por equívoco acredita estar grávida e ingere a substância abortiva, ou por erro de proibição, né? E aí, nesse contexto, nós vamos dizendo que o marido adúltero que trair sua esposa julga equivocadamente estar cometendo um ato ilícito aí, até então. Erro sobre os elementos normativos, né? Os elementos normativos são aqueles cuja definição depende de uma valoração, são expressões justa causa, ou expressões funcionário público, domicílio e assim por diante. As causas supralegais dessa exclusão da culpabilidade são hipóteses de exclusão da culpabilidade, são as causas supralegais dessa exigibilidade de conduta diversa, e aí nós estaríamos diante, né, dos seguintes situações: fato de consciência, conflito de deveres, desobediência civil, provocação da situação de legítima defesa e assim por diante, né? Nesse contexto, não iremos falar cada um deles, até porque é desnecessário, né? Mas só dando de forma bem ampassando, nós vemos que o fato da consciência é subjeção da consciência, o agente ele pratica um fato ilícito, mas que está umbilicalmente vinculado à sua realidade existencial, né? Nesse contexto. No âmbito do direito penal, quando o agente pratica o fato típico ilícito por imperativo dessa consciência. Quanto à relação ao fato típico da consciência, os bens jurídicos individuais, Juarez Cirino da Silva ele fala que a questão de que o fato da consciência não é efetiva a lesão de bens jurídicos individuais, mandamentais, fundamentais aí, como a vida, como exemplo. E cita, né, dos pais que deviam deixa o filho morrer por ausência de transfusão de sangue, haja vista as razões religiosas nesse contexto. Quanto ao conflito de interesses, né, de deveres, nós vamos ver essa exculpante, é o exemplo da doutrina atrás, diz respeito à execução do programa de eutanásia nazista, que determinou o extermínio aí de pessoas portadores de enfermidade mental, né, como forma de levar até então a cabo o insano projeto de Eugênio do regime de Hitler aí, à época. Né? Desobediência civil corresponde até então que objetivem demandas de cunho coletivo. Poderíamos falar aqui em exculpante supralegal e a desobediência se realizasse de forma passiva, sem qualquer tipo de violência. Exemplos emblemáticos: Mahatma Gandhi na Índia e Martin Lutero nos Estados Unidos da América. Né? A crítica das causas supralegais dessa exculpação seria relevante dizer que essa discussão, todavia, né, tais hipóteses aqui até então podem muito bem subsumir as situações de inexigibilidade de conduta diversa, como causa supralegal, não havendo necessidade aí de se apontar as causas aqui mencionadas como outras exculpantes supralegais. Vale dizer, levando em consideração real o caso concreto, em suas particularidades e especificações, não adotando aí parâmetros abstratos, tais como a figura do homem médio ou congêneres, em que não seja aí razoável exigir da pessoa que adote um outro comportamento, senão aquele que constitui o fato típico e ilícito, né? A depender das circunstâncias, do caso concreto, quando o agente aí atua na hipótese da objeção da consciência, é uma colisão de deveres civil de forma pacífica, ou trata aí do provocador da situação da legítima defesa. Tá certo, senhores? Então, pessoal, chegamos até aqui, né? Final da nossa aula.
eu vou estar postando a aula. Tem uma atividadezinha para os senhores só meramente para abonação de faltas, tá? Peço aos senhores que façam a atividade, né? Porque se caso não responderem, eu subentenderá que vocês não assistiram a aula e por isso eu terei que dar falta, tá certo? Eu desejo a todos um bom final de semana, tá certo? E bons estudos aí, beleza? Até mais, nos veremos na próxima aula aí.